Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. Nosso programa Manancial de Vida, que é um projeto evangelístico da Assembleia de Deus do Ministério Fama, deseja a todos vocês, na pessoa do pastor Abigail Carlos de Almeida, tudo de bom, todas as maravilhas de Deus, os sonhos de Deus que sejam realizados e concretizados no seu coração. No programa de hoje, uma matéria do céu, em seguida a palavra do nosso presidente, pastor Abigail, e ao final desta edição, Palavra e Vida, com o pastor Abigail Filho. Volte alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita. Nós queremos glorificar a Deus por mais um Conexão abençoado, cheio da presença de Deus, uma juventude, uma geração adorando a Deus. 38 jovens abraçaram a Jesus, voltaram para os braços do Rei. E eu quero convidar a você, venha ser um conosco. Eu sou Juventude 1. Louvo a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa juventude, que é uma juventude abençoada, a qual tenho aprendido muito que, através da vida do pastor Fábio, da pastora Betânia e dos colegas coordenadores. Então, somos um em Cristo até a volta de Jesus. Amém. Foi maravilhoso estar aqui hoje, nosso Conexão Jovem, aqui da nossa sede, Ministério Fama. Foi um culto onde nós podemos sentir a presença do Senhor. E eu quero te convidar a ser a Juventude 1, a participar conosco, porque eu sou Juventude 1. Estamos nesta tarde que Deus proporcionou-nos a cumprimentar os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida. Hoje Deus nos dá uma palavra, um incentivo sobre o arrebatamento da igreja, sobre o evangelista João, no capítulo 7 de Apocalipse, os versículos 12, 13 e 14.
nos fala o seguinte, dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria e ações de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e embranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Interessante, o sangue é carmesim e branqueia vestes, mas as vestes espirituais. Se você não tem uma clareza, uma certeza que as suas vestes estão embranqueadas, mas no sangue de Jesus Cristo ela embranquece. O sangue de Jesus Cristo é vivo e eficaz. Tanto é que nas oportunidades de ceia, nós tomamos a ceia, tomamos um cálice simbolizando o sangue de Jesus, porque o sangue é a vida. Ou seja, o sangue é a vida de qualquer dos animais. Mas quando tomamos o cálice, é o sangue de Jesus que nos traz vida. Também comemos o pão como se fosse comendo a sua carne. E aqui nos fala, quando uma pergunta do evangelista João, quem são aqueles que vêm de vestes brancas? Ele responde, é os que venceram, é os que lavaram as suas vestes e vêm lá da grande tribulação. Porque este mundo só oferece tribulação, ruína cada dia, morte, assaltos, cada dia se vê matando autoridades, como nós sabemos aí, temos conhecimento, autoridades morrendo sem saber quem, de onde, o porquê. Isto é fim do mundo, é a grande tribulação. Mas se você for vencedor, só pode ser pelas suas vestes espirituais, lavada no sangue precioso de Jesus. Eu me lembro de um certo senhor que cometeu um crime muito bárbaro, matando uma família, e as suas vestes ficaram sujas de sangue. Ele saiu desabadamente, temendo da polícia, quando passou de frente da casa de um evangélico que estava com a Bíblia na mão lendo. Aquele evangélico propôs, chame aqui que eu vou trocar minha veste com as suas. E ele entrou rapidamente no quarto do evangélico e vestiu as vestes brancas, e o evangélico vestiu as vestes tingidas de sangue. E continuou ali fora, não teve dúvida, quando a polícia vem, prendeu o evangélico. E ele foi sentenciado, porque o crime era tão bárbaro, porque ele tirou a vida de muitos. E o evangélico foi preso e chegou finalmente o dia dele ser sentenciado. Exatamente naquele dia chegou o criminoso na porta da cadeia e disse, você foi muito simples, muito bobo. Mas ele disse, eu estou pagando por você. Eu tenho certeza que as minhas vestes espirituais estão limpas e branqueadas no sangue do Cordeiro, mas as suas estão embranqueadas, está avermelhada no sangue do próximo, porque você tirou a vida. Mas você corre à igreja e aceita em Jesus e procura lavar também as suas vestes no sangue de Jesus, para que seja branqueado como as que você está vestido nesta hora. Então o alerta que nós trazemos nesse programa, nesta tarde, embranqueie suas vestes espirituais. Você que até agora tem tomado tempo somente para fazer o que é errado, as drogas, a bebida alcoólica, o fumo, a prostituição, toma uma decisão a partir de hoje e lava suas vestes no sangue de Jesus, para que sejam branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Esta é uma palavra nesse dia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Acompanhe comigo agora uma palavra do céu. Abra o seu coração. Deus deseja falar com você. Medite o que você vai ouvir através da pregação do pastor Abigail Filho. No livro de Gênesis, o capítulo de número 14, os versos 18 e 19, que nos diz: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Os céus e
terra. Quantas terras temos? Olhe para mim. Quantas terras temos? Uma. Quantos céus temos? Mais de um, né? Por isso o texto diz: Criador dos céus e da terra. Faço questão de dizer porque muitas das vezes nós falamos das terras, né? Essa concepção de terras se dá pela medição de um quinhão, ou seja hectares, seja alqueires. Aí as pessoas dizem de terras, um monte de terra, um caminhão de terra. Mas a terra, desde que eu entendo por gente, terra é uma só, tá? Tem cultura, tem campo, tem cerrado, tem cascalho, tem areia arenosa, etc e tal, mas é uma só. Aliás, quando criança, a gente tem uma percepção por ouvir falar. Quando eu era criança, bem tenro na idade, eu fazia a conjectura por ouvir falar de Belo Horizonte. Eu pensava que era a coisa mais linda do planeta e eu, quando crescer, eu iria morar em Belo Horizonte. Qual criança que já não pensou assim? Rio de Janeiro, ouvi falar. Depois que cresci um pouco mais, aí eu já ouvia falar, os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo, é estar nos Estados Unidos, é estar na Europa. Mas hoje eu chego à conclusão que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Tem situações lá que é mais difícil, pior, mais feia do que aqui. Tem coisas aqui que são inferiores lá. Todavia, o melhor lugar para se viver no mundo está aonde você mora. E provo para você por quê? Porque toda vez que você sai de casa, viaja 1, 2, 3 dias, quando você está voltando, o que é que você fala? Graças a Deus, estou voltando para a minha casa. Então o melhor lugar do mundo é a sua casa. Não tem lugar melhor do que a sua casa. Porque você vai, mas você volta. Porque é o melhor lugar para se viver. Tá bom. Agora, vamos ao texto. Abrão, ainda antes de ter o encontro com Deus, mudar o seu nome, ele vai à luta, ele vai à peleja, conquista reinos, conquista riquezas, soldados. E quando ele volta, olha aqui, ele foi, não foi? Mas ele volta. E quando ele está voltando, Melquisedeque, rei de Salém, que depois passou a ser Jerusalém, até então Salém, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abre um parênteses aqui. Melquisedeque, ninguém sabe quem foi pai, ninguém sabe quem foi mãe, ninguém sabe a sua linhagem, nem antes nem depois, ninguém sabe do seu nascimento, ninguém sabe da sua morte. Assim diz o escritor aos Hebreus, que também a gente conjectura quem é que seja este escritor. Agora, entendamos que da parte de Deus, constituído sacerdote, é óbvio, certo e nítido que ele tem o conhecimento de Abrão. Até porque ele vai ao encontro de Abrão. Ele não espera Abrão vir até ele. E quando ele vai ao encontro de Abrão, ele leva 2 elementos: pão e vinho. E ele encontra com Abrão quando Abrão voltava da peleja e da conquista. Era lá. Abrão, então, estavam na bênção. Nós todos entendemos que Abrão, ele é o patriarca, ele é o herói da fé. É por isso que o texto, a Bíblia diz que todos serão benditos na pessoa de Abraão, porque depois ele teve o nome mudado. Mas aqui, ele ainda não tinha havido o filho Isaque, aqui ele não tinha havido o filho Ismael, que foi o seu primeiro filho.
Mas ele, quando volta, é claro que ele já rico, se enriqueceu mais, né? Não tem um provérbio que diz que as águas correm para o mar. Aí o sacerdote, o rei Melquisedeque, que nos exemplifica, por esta razão, lemos o texto de Hebreus, e quando vemos o relato sobre Jesus, que é a semelhança de Melquisedeque, até porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele leva dois elementos, pão e vinho. Quais foram os elementos que Jesus usou para tipificar o seu sacrifício na cruz do Calvário? Pão e vinho. O que representa pão para mim e para você? A primeiro modo, força, energia. Quando você está com fome, bate fraqueza, bate tremura, Melquisedeque levou o pão. O que representa vinho? Alegria. O que representa mais o vinho? Sangue. O que representa mais o vinho? Vida. Então Melquisedeque levou energia, força, alegria e vida ao encontro de Abraão. Entenda que eu estou dizendo Abraão. Agora, quando ele chega para Abraão, ele nos chama a atenção que Melquisedeque diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Observamos, queridos, que a primeira bendição, bendito, vem de ser abençoado. Um homem que já estava abençoado, um homem que já estava enriquecido. Aliás, neste mesmo encontro estava vindo outros reis, dentre eles o rei de Sodoma. Primeiro, nós entendemos que Melquisedeque é servo, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoa Abraão em nome deste Deus. Primeira bendição. Bendito seja, ou vamos conjecturar, seja abençoado em tudo que colocar a sua mão, por onde passar, indo e voltando, na conquista daquilo que entender de que vai conquistar. Aí o sacerdote Melquisedeque está dizendo: seja bendito no nome daquele do qual eu sou constituído sacerdote. E bendito, ou seja, adorado. Você entendeu quanto a isso, né? Primeiro, bendito de ser abençoado. Em nome de quem? Daquele que pode, daquele que tem. Às vezes, nós entendemos que alguém que eu digo ser humano, tem, pode, e nós corremos para ele. É ou não é? E quantas das vezes que nós somos decepcionados, frustrados? Quantas? Você pensa, o governo pode fazer, o fulano é rico, olha, você tem que me fazer isso ou aquilo. Aí a pessoa vira as costas. Bem a pouco nós pedíamos ajuda a alguém em detrimento de outro, ele fez de conta que não entendeu, virou as costas, não deu atenção. Mas Melquisedeque diz: bendito, ou seja, abençoado seja Abraão em nome daquele que pode, o Deus Altíssimo, do qual eu tenho convivência intrínseca e intimidade com ele. Uma coisa é você falar em nome de alguém que você não conhece. A outra é você falar no nome de alguém que você tem intimidade, sabe quem é e está certo de que ele vai fazer. Aí, quando nós vamos para o capítulo 7 de Hebreus, do qual nós fizemos a nossa meditação, aí nós vimos o escritor aos Hebreus minutando, ou que minuciosamente trazendo o relato tanto de Melquisedeque,
observamos que já no início do capítulo ele começa fazendo o relatório de Melquisedeque, rei de Salém, que significa reino de paz. E também o reino de justiça. Eu te pergunto, esses predicados têm ou não têm no governo de Jesus? Agora, vamos observar que Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que ele foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, sabe aquela coisa que você nunca ouviu falar? De quando em vez a gente vê alguém que de repente sobressai, aí você fala, mas eu nunca tinha nem visto falar. Nunca nem tinha ouvido dizer sobre este. E depois, também não ouvi mais falar. A promessa de Deus para a vida de Abrão era certa. Quando ele diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nós podemos observar que a bênção de Deus foi subsequente, tanto a vida de Abrão, logo depois Abraão, a vida do seu filho Isaque, a vida do seu filho Jacó. E podemos observar que sempre quando Deus firmava ou reafirmava as promessas, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. E estou aqui reafirmando a promessa. A promessa de Deus, ela é indivisível, ela é única, ela é certa e ela jamais vai fracassar. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir, Ele vai te dar. Ah, pastor, mas eu já tenho recebido promessas, não tenho recebido, de duas coisas uma. Ou Deus está esperando você estar na posição para receber, porque tem pessoa que não pode receber. Se ele recebe, o altar não está pronto, preparado, a despensa não está construída para ser armazenado as bênçãos. Aí Deus está aguardando, esperando você, mas a promessa de Deus, ela se cumpre e se cumprirá na vida daquele que é fiel, daquele que espera, daquele que aguarda. Aí vem então Jesus, a leitura que fizemos, a nossa meditação, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Espera lá, mas Melquisedeque nem da tribo dos levitas, de Levi ele era, até porque nem Levi tinha nascido. Aí nós vamos entender que o sacerdote, constituído por homens, era fraco, era inútil. Agora, vem Jesus, segundo ou semelhante a Melquisedeque, sacerdote e rei. Jesus, sacerdote e rei. Característica diferenciada. Lá na lei de Moisés, quem era ou foi o sacerdote? Arão. Mas por que então Jesus escolhido sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Para nós hoje, se você olhar para os termos jurídicos, cada país se difere as leis, sim ou não? País não, estados. Estados não, municípios. Às vezes você sai de um município, de uma cidade para outra, você tem que chegar ali e procurar a conhecer as leis que regem aquela cidade, que regem aquele município, senão de repente você está fazendo coisas erradas, sem perceber que está fazendo errado. Na mesma cidade, hoje você passa por uma rua, ela é mão,
Você pode trafegar nela no sentido duplo, indo e voltando. Quando amanhã você volta, já mudaram todos os sentidos, já não é? Aí você fala, não posso ir, tá? Contramão. Se você for, você está infringindo a lei. Ou seja, as leis mudam, talvez como dias. E às vezes aquilo que ontem era proibido, hoje é liberado. Às vezes aquilo que ontem era liberado, hoje é proibido. Razão pela qual a lei fracassou. Eu não sei se vocês me entendem. Aqui no exercício da lei, quando Arão era o sacerdote, porque foi fracassado, foi falido, até mesmo o sacrifício que era feito pelo sacerdote como pagamento ou como cobertura dos pecados, ele apenas apagava diante de Deus, é ou não é? Primeiro, o sacerdote que era falível, que era cheio de falhas, que às vezes ele mesmo tinha pecado, porque quando ele ia entrar no Santo dos Santos, se ele tivesse, entrava amarrado, porque qualquer coisa, ele já lá dentro era fulminado e morto, e se alguém entrasse para retirar, também morria. Ele era então arrastado de dentro para fora. Ou seja, no exercício da lei, o sacerdócio foi fracassado. Senhor Jesus, na tua presença estamos agora, pedindo uma bênção toda especial pelos nossos telespectadores, especialmente aqueles que tomaram a decisão de branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, que lhes aceita, perdoa os seus pecados e dá-lhes o gozo da salvação, pois a salvação traz paz da alma. Quantos que estão suicidando, Senhor, por não ter Cristo como Salvador, porque as suas vestes estão ainda vermelhada no sangue do pecado, mas hoje, com essa decisão que você faz, você vai embranquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ser com eles onde eles aceitam o seu reconciliação, perdoa os seus pecados e dá-lhes a felicidade. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Próxima semana, mesmo horário e canal, se Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez para abençoar você e toda a sua família. Não esqueça jamais, Jesus ama você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você.